Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos 4 figuras interessantes. A primeira é João Batista, que representa a voz de Deus. Depois, Herodes, que representa cada um de nós, porque aqui o rei Herodes representa aquilo que é a nossa liberdade que sempre reina diante das nossas escolhas. Depois nós temos outras 2 figuras, que é Herodíades e a sua filha. Aqui nós vemos Herodíades e a sua filha como imagens dos vícios e dos pecados, porque assim os pecados eles vêm diante de nós, vêm tentando nos seduzir para que a gente possa cometer aquilo que é o mais grave da nossa vida, que é matar a nossa consciência. Por isso nós vemos essas 4 figuras que representam aquilo que se manifesta na vida humana. E assim nós precisamos cada vez mais ter essa consciência, porque João Batista representa a voz de Deus. Ele é o profeta, aquele que clama no deserto, aquele que representa a nossa consciência, que grita e nos mostra sempre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso que a nossa consciência muitas vezes pesa diante de algumas circunstâncias que nós praticamos. Por isso que diante da injustiça, a nossa consciência nos leva, nos impulsiona a querer fazer justiça. Por isso que a nossa consciência, quando bem formada, ela realmente nos alerta sobre os perigos que podem roubar a nossa salvação. Por isso que nós vemos esse João Batista preso em nós. E nós precisamos aprender a acolher essa voz que clama no deserto da nossa consciência. Depois nós vemos a figura de Herodes, que é a figura de cada um de nós. Porque assim como Herodes, muitas vezes nós vamos nos deixando levar. Veja que Herodes ele reconhecia João Batista como um grande profeta. Ele tinha um certo apreço por João Batista e até gostava daquilo que João Batista falava, por mais que muitas vezes as suas palavras o constrangessem. Mas ele reconhecia em João Batista um profeta. Por isso que não havia mandado matar primeiro João Batista, mas havia mandado prendê-lo,
para que ele parasse de anunciar a verdade. Assim nós vemos também na nossa vida, muitas vezes nós vamos tentando prender a nossa consciência para que ela não fale a verdade a cada um de nós. Por isso que nós vemos também diante daquilo que é a nossa própria vida, nós somos como esse Herodes, que temos liberdade para agir, temos liberdade para tomar decisões, mas quando nós somos iludidos ou seduzidos pelos pecados, nós acabamos vendendo aquilo que é o mais precioso, ou muito mais, em vez de vender, nós acabamos jogando tudo fora por água abaixo, como Herodes faz, porque Herodes, depois de ver aquela menina que dançava diante de si, ele ofereceu parte do seu reino e tudo aquilo que ela desejasse. Veja que é uma oferta desmedida, uma oferta que não foi pensada. E assim muitas vezes nós agimos, tendo atitudes onde nós não pensamos nas consequências dessas atitudes e acabamos levando a nossa vida para uma vida desordenada. Por isso que aí nós temos Herodíades e a sua filha, porque o pecado, Herodíades, vai representar um defeito dominante, aquilo que está na raiz dos nossos pecados, e podemos dizer aquela que é a mãe dos pecados, como assim fala São Gregório Magno, quando fala dos pecados capitais, diz que esses pecados são como uma mãe que tem muitos outros filhos e filhas, que são outros pecados que estão vinculados a eles. Por isso que nós precisamos ir também, entendendo na nossa vida, que nós precisamos cuidar dessas realidades, porque muitas vezes as nossas más inclinações fazem com que a gente se sinta atraído por aquele objeto do nosso prazer. Por isso que os pecados, o demônio, o maligno, ele vai também nos oferecendo, tentando nos distrair, para que a gente fique encantado, seduzido e possa dar aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a salvação, por aquilo que é ou são prazeres momentâneos na nossa vida. Por isso que o Evangelho de hoje nos leva a essa grande reflexão, essa reflexão sobre a nossa vida e como nós estamos escutando a voz de Deus e como que nós estamos lidando com os nossos defeitos dominantes e principalmente as seduções do mundo e do demônio que vem através das tentações. Porque se nós não estamos aprendendo a lidar com essas circunstâncias, facilmente nós seremos arrastados para o mal. E sendo arrastados para o mal, nós sempre seremos suscetíveis a matar aquele que anuncia a verdade a cada um de nós, que é o próprio Deus, que está na nossa consciência, porque a consciência do ser humano é o sacrário aonde Deus habita. Então busquemos cada vez mais refletir sobre a nossa vida, para que assim nós possamos permanecer em Deus, e permanecendo em Deus, possamos verdadeiramente olhar para a nossa vida como uma vida que precisa ser uma vida de escuta da palavra de Deus, da voz de Deus, para que seja uma vida em plenitude, para que possamos realizar a plenitude da nossa vida diante daquilo que realmente é o chamado que Deus faz a cada um de nós, para não nos deixar seduzir por esses pecados, os pecados que corrompem a nossa natureza e roubam a nossa dignidade. Então busquemos cada vez mais refletir para a nossa vida, para que assim possamos crescer dia após dia diante de Deus e diante dos homens, para que a nossa vida seja um sinal de Deus para o mundo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.